tutorial do Alimento Diário. Estamos agora na série A Economia Divina. O título deste volume é O Plano de Deus em Nossa Vida. E chegamos à semana 2 deste volume, cujo tema é Onésimo, antes inútil, agora, porém, útil. O tema geral dessa nova série do Alimento Diário trata da economia divina e a abordagem da economia divina. Na verdade, a economia divina é o plano de Deus e esse plano de Deus tem relação com o homem. O plano de Deus, ele não exclui o homem, pelo contrário, inclui o homem, porque o desejo de Deus é se dispensar para o homem, se tornar a vida do homem. E para quê? Para que o homem possa expressá-lo. O homem não vai receber Deus pura e simplesmente para ter a vida de Deus dentro de si, mas ele recebe Deus com um propósito de expressar Deus e representar Deus na terra. Então, nós vemos esse tema de uma maneira muito clara no livro de Efésios. O livro de Efésios, ele descreve a economia de Deus, esse dispensar de Deus, logo a partir do capítulo 1. E como esse plano de Deus tem relação direta com o homem, o livro de Colossenses dá uma base para o livro de Efésios, porque ele começa falando de fé, amor e esperança. Nós estamos acostumados a relacionar esse assunto, essas três palavras, a Deus, né, ao amor de Deus sendo trabalhado em nós e a esperança nossa aumentando no que diz respeito à volta do Senhor. Mas a abordagem do autor nesta série do Alimento Diário nos mostra que essas três palavras também podem ser aplicadas no nosso relacionamento com as pessoas. Ou seja, fé. Eu preciso crer que Deus vai fazer uma obra na vida das pessoas, que eu levo a palavra para elas, cuido delas, prego o evangelho, apacento. Eu preciso crer que a vida de Deus vai crescer nessa pessoa, o amor de Deus vai inundar o coração dela e eu também tenho muita esperança nela. Ou seja, Deus não desiste de nós e nós não podemos desistir das pessoas. E aí nós vemos que dentro dessas três palavras, nós vemos uma palavra muito forte que é o amor. E o amor é a base do nosso cuidado mútuo e do nosso apacentamento na vida cristã. Nós nos relacionamos com as pessoas na vida da igreja e nesse relacionamento há um cuidado mútuo. A base desse cuidado mútuo é o amor. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7, diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, essa base é muito consistente, é muito sólida. Então, esse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, é esse amor que nós dispensamos às pessoas quando estamos cuidando delas. E foi esse amor que Deus também dispensou a nós. E falando sobre cuidado, o plano de Deus ter relação com o homem, o livro de Colossenses, como uma boa base para a economia divina mencionada no livro de Efésios, no finalzinho ali, o apóstolo Paulo, ele fala de uma pessoa que é o tema da semana 2 deste volume do Alimento Diário, que é Onésimo. Então, no capítulo 4 de Colossenses, a partir do versículo 7, ou do versículo 7 ao versículo 9, nós lemos: Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Então,
nós queremos dar um destaque para Onésimo. E por que Onésimo? Paulo escreveu essa carta aos Colossenses e Filemon era um dos líderes da igreja ali em Colossos. Mas, além dessa carta, Paulo escreveu uma carta especial, específica para Filemon. E nessa carta ele trata de uma maneira mais minuciosa sobre Onésimo. E por que o autor vem agora, nessa semana 2, falar sobre Onésimo para nós? Porque tem tudo a ver com a economia divina. Ou seja, Onésimo é um retrato, é uma fotografia minha e sua. Vamos abrir então nossa Bíblia em Filemon, versículos 10 e 11. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta para Filemon, ele recomenda a Filemon Onésimo. Ele fala assim: solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. A palavra Onésimo, o significado dela é útil. Mas na prática, Onésimo, na primeira fase da vida dele, no relacionamento dele com Filemon, ele estava ali na casa de Filemon como um escravo, que era o seu amo, e ele defraudou o seu senhor e fugiu. Então esse era Onésimo foi Onésimo na primeira etapa da sua vida. Ele defraudou o seu amo, o seu senhor, e fugiu. E agora ele está retornando com a recomendação do apóstolo Paulo. O que aconteceu com Onésimo? Onésimo, então, em Roma, se encontrou com Paulo, que era prisioneiro ali, e Paulo cuidou de Onésimo. Onésimo deve ter ido à casa de Paulo, talvez para pedir alimento, porque ele pegou o dinheiro do seu amo e deve ter gastado tudo e estava numa situação provavelmente de penúria. E ele se dirigiu a Paulo e com certeza Paulo o assistiu, não só dando alimento físico para ele, mas principalmente alimento espiritual. Paulo pregou o evangelho para ele, ele veio a se converter. Por isso que Paulo fala assim: meu filho Onésimo. Esse filho aqui é um filho espiritual que gerei entre algemas, porque ele estava aprisionado naquela época e ele pôde ajudar Onésimo. E essa ajuda que Paulo deu para Onésimo não foi uma ajuda de pregar o evangelho, pronto, acabou. Gerou o filho, pronto, deixou o filho solto. Mas foi uma ajuda verdadeira, uma ajuda com paciência, com perseverança e dispensando a Onésimo a palavra de Deus, tudo aquilo que Paulo tinha recebido de Deus, as experiências que ele teve também, com certeza Paulo passou para Onésimo. Nós cremos nisso por quê? Porque aqui nós vemos Paulo devolvendo esse mesmo Onésimo para Filemon numa outra condição. Ele agora chega como, em vez de uma pessoa inútil, ele chega como uma pessoa útil ao apóstolo. E como nós vimos lá em Colossenses capítulo 4, ele foi enviado. Então ele voltou com status até mesmo de apóstolo. Ou seja, ele foi enviado por Paulo para falar das coisas que estavam acontecendo lá com Paulo, as experiências que ele estava tendo. Então ele pediu para Onésimo transmitir, juntamente com Tíquico, tudo aquilo que eles estavam vivenciando ali. Esse homem foi trabalhado de uma forma com muita paciência pelo apóstolo Paulo. Nós também precisamos reconhecer que, por um lado, nós somos Onésimo. O Onésimo que precisa da misericórdia de Deus, que reconhece a sua condição, que foi iluminado pelo Senhor, que pede perdão ao Senhor, que se arrepende, que se volta para Deus e passa a viver agora para Deus. Nós precisamos ser essas pessoas, ter essa consciência de que nós somos Onésimos, carentes da graça, da misericórdia, do amor de Deus, e isso é dispensado a nós muitas vezes por meio dos nossos irmãos em Cristo. Ao mesmo tempo, nós precisamos ser como Paulo. Ao cuidar das pessoas, precisamos ter paciência com elas, precisamos cuidar delas com amor, precisamos ter perseverança e fazer um trabalho com muita longanimidade.
não olhando para a condição da pessoa, mas vendo lá na frente o que essa pessoa pode se tornar, assim como ocorreu com Onésimo. Agora, para Deus trabalhar em nós, nesta Semana do Alimento Diário, nós vemos o trabalhar de Deus em nós. Ele ocorre por meio das situações que nós passamos de muitos sofrimentos e nessas situações, o que devemos fazer? Sempre nos render ao Senhor. É muito comum, enquanto Deus está trabalhando em nós, para poder tirar de nós aquelas coisas que não agradam a Ele, toda a impureza, todo o pecado, todo o nosso ser natural, toda a nossa maneira de fazer as coisas, mas em nós mesmos e por nós mesmos. Enquanto Deus está fazendo essa obra em nós, muitas vezes nós sentimos dores. Isso dói em nós, nós não gostamos de perder nada nosso, nada que é natural. Nós gostamos da nossa opinião, nós gostamos do jeito que nós fazemos as coisas, mas Deus ele está trabalhando em nós. Ele usa situações de sofrimento para poder realizar esse trabalho. E aí o encorajamento para nós é nos render ao Senhor. A melhor coisa a fazer, amado, amada, irmã, é se render ao Senhor. Não vamos resistir ao trabalhar de Deus na nossa vida. Ele quer fazer o melhor em nós. Nós somos como uma terra, podemos ser comparados como uma terra inútil, imprestável, que tem que tem em seu conteúdo algo que não presta, que não serve para Deus. E Deus quer remover essas coisas imprestáveis, inúteis e colocar uma boa terra no nosso coração. Vamos deixar Deus trabalhar em nós dessa forma, vamos dar liberdade para Ele retirar as impurezas, retirar a apatia, até mesmo a indiferença do nosso coração. Quando nós lidamos com as coisas espirituais, muitas vezes somos indiferentes e Deus quer lidar com isso na minha vida e na sua vida. Também nessa semana nós vemos uma visão que nos governa e que por meio dessa visão, ao viver de acordo com essa visão, nós temos uma vida entusiasmada, uma vida cristã cheia de entusiasmo. Eu não posso ter uma vida cristã apática, uma vida cristã omissa, sem atividade, como um figurante. Eu preciso ser protagonista na vida cristã. Na vida com o Senhor, na vida da igreja, no serviço ao Senhor, eu preciso ter esse protagonismo, eu preciso ser o ator principal. Deus espera isso de mim e espera isso de você. Não vamos ficar ali parados, nos omitindo, nos escondendo na sombra de um irmão, de outro irmão, de uma irmã, de outra irmã, mas vamos ser ativos, efetivos e isso com entusiasmo. Hebreus capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8, nos mostra que visão é essa que nos move, que nos deixa entusiasmados. Essa visão é de que na era vindoura nós vamos reinar com o Senhor. O reino vindouro, no mundo que há de vir, Deus não vai confiar esse mundo a anjos, mas Ele vai confiar a homens, homens regenerados, homens que foram que receberam a vida divina, que receberam uma nova vida e agora vivem por meio dessa vida e deixam essa vida crescer neles, se desenvolver neles até amadurecer para estarem aptos para reinar com o Senhor. E ainda nessa semana nós vemos que não podemos envelhecer. Aí o Senhor nos deu ferramentas. O Senhor tem nos dado ferramentas preciosas que nos ajudam a crescer em vida e nos levam a ajudar outras pessoas também. Por exemplo, os espaços Bucafé que o Senhor nos deu e que nós temos usado esses espaços para receber, para acolher as pessoas com o intuito de levar a vida de Deus para elas por meio dos livros espirituais. Bucafé, livros que levam à fé. Então são espaços onde nós temos a palavra impressa à disposição das pessoas e pessoas preparadas para acolher as pessoas que têm fome e sede da palavra de Deus. Precisamos usar muito bem esses espaços. Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho, que nós chamamos de CEAP, uma sigla bem simples, mas o que isso indica? É um lugar onde Deus tem usado para aperfeiçoar aqueles que desejam ser cada vez mais úteis a Ele. Então, participando dessas frentes, dessas ferramentas inovadoras, nós vamos nos manter sempre novos, vivos, ativos, frutíferos na vida cristã, na vida espiritual. E as reuniões da igreja, também que é um ambiente maravilhoso que o Senhor nos deu para nós crescermos em vida, para nós exercitarmos os nossos dons.
nós precisamos ter as reuniões como uma festa. Não podemos participar da reunião da igreja apenas para ir lá para bater o cartão, para marcar a presença, falar assim, participei hoje da reunião, pronto. Aí minha agenda está completa nesse dia. Não, eu quero de fato fazer diferença na reunião. No Antigo Testamento, quando Deus mandou Moisés falar para Faraó, para libertar o povo dele da terra do Egito, ele falou assim, deixe meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Hoje estamos no mundo que representa esse deserto e as reuniões da igreja, nós precisamos fazer delas uma festa ao Senhor. Vamos chegar lá alegres, animados, entusiasmados e melhorar cada vez mais o nosso serviço ao Senhor, a nossa performance nas reuniões. Não só que vivemos de performance, mas nós temos que entender que nós precisamos ter uma participação ativa na reunião. Para quê? Para que outras pessoas também sejam encorajadas por meio da nossa postura, da nossa atitude, da nossa vida, do nosso viver, dos nossos testemunhos. E, por fim, para completar essa semana, nós vemos que precisamos viver a vida cristã de uma forma harmoniosa. No viver junto com os irmãos, não como um grupo de pessoas, mas como uma equipe. Uma equipe, uma máquina muito bem azeitada, uma máquina que não faça barulho e para isso nós precisamos cuidar melhor uns dos outros e procurar a excelência no nosso serviço. Quando eu sirvo sozinho é uma coisa, quando eu sirvo junto com os irmãos, eu posso melhorar o meu serviço, porque eu recebo a ajuda de outras pessoas, eu posso ser aperfeiçoado e cada vez servir a Deus de maneira melhor, mais adequada, com excelência. Então, nós vimos, em resumo, na palavra dessa semana, 3 palavras importantes, embora eu não tenha citado, mas inclusão é a primeira delas. Foi o que Paulo fez com Onésimo. Onésimo podia ter ficado muito bem em Roma, vivendo a vida da igreja ali em Roma, mas Paulo fez questão de integrá-lo à vida da igreja em Colossos. Enviar novamente o Onésimo para Colossos, para quê? Para que ele se sentisse incluído ali, por meio de Filemon, servindo com Filemon, e ele não chegou ali mais como escravo só. Sim, ele servia Filemon, mas ele agora se tornou uma pessoa importante na igreja, um membro do corpo de Cristo, útil no corpo de Cristo. Então, isso que Paulo fez com Onésimo foi incluir Onésimo, foi um trabalho de inclusão, e nós precisamos, uma vez incluídos, podemos servir a Deus com entusiasmo e servindo com entusiasmo, cada vez mais nós vamos buscar servir melhor e alcançar a excelência no nosso serviço. Então, essa é a palavra da semana. Eu espero que você tenha sido ajudado. No Alimento Diário, eu quero apenas lembrar você que lá no início nós trazemos sempre uma mensagem de que no final do Alimento Diário nós temos um roteiro de leitura da Bíblia. Está ali para nos ajudar a ler a Bíblia, é um roteirinho para você ler a Bíblia durante um ano. Em um ano você consegue ler a Bíblia toda. Não precisa chegar ao mês de janeiro para começar. Você pode começar agora. Comece já a ler a Bíblia seguindo aquele roteiro. Aí você, daqui a um ano, a partir de agora, quando completar um ano, você terá lido a Bíblia pelo menos uma vez. Olha que coisa maravilhosa, não é? Rico demais. E um ano passa voando. Então você vai ler a Bíblia um ano, depois você vai ler a Bíblia de novo e cada vez que você lê a Bíblia vai entrar em você. Outra coisa que nós trazemos no Alimento Diário também, lá no final, e nós trouxemos uma notinha no início, é o projeto Vide Frutífera. Ali nós deixamos um espaço para você colocar o nome de 10 pessoas pelas quais você está orando e você deseja que ela se torne um Onésimo, uma pessoa transformada de inútil a útil. Mesmo que ela já seja uma pessoa útil, mas você quer que ela seja mais útil a Deus ainda. Então ali nós temos, você pode preencher ali com 10 nomes e como o Alimento Diário dura 2 meses, você pelo menos durante 2 meses vai orar por essas pessoas a cada dia. Eu quero encorajar você a usar essas facilidades que o Alimento Diário oferece. Que Deus abençoe você.